Bruno Lemos, vamos falar de cultura aqui. Nós recebemos a Thelma Courier, escritora e neta de Evandro Campos. Ela está lançando o livro Jornalista Evandro Campos, Histórias e Crônicas de um Admirável Homem das Letras. Vai ser um papo super agradável, Bruno Lemos. É verdade, Pedro, esse trabalho muito importante, muito legal, que é um resgate de um dos grandes nomes da imprensa da cidade de Taubaté. É um prazer tê-la conosco aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. Agradeço muito o convite. Me senti muito honrada, que é a primeira entrevista que eu estou dando, que eu estou tendo o prazer de falar sobre o livro, que eu tinha esse projeto de fazer uma reverência à memória do meu avô, Evandro Campos. E eu comecei a trabalhar na Câmara, onde ele foi vereador por 2 legislaturas, a primeira como suplente, depois a segunda foi eleito mesmo, dentre os 19 vereadores. E aí já tinha toda a trajetória dele como jornalista, né, que eu acompanhei desde pequena. E eu tinha esse sonho, esse projeto de escrever sobre a vida dele, descobrir mais sobre a vida dele e conhecer os textos, porque assim, ele escreveu ao longo de 70 anos de vida dedicada à imprensa de Taubaté e região, inúmeros textos, inúmeras crônicas, porque ele foi, além de proprietário de jornais, no começo da carreira dele como jornalista, ele foi colaborador de vários jornais aqui, de A Tribuna, Diário de Taubaté, A Voz do Vale, o Taubatiano, que foi o último jornal que ele foi colaborador por 20 anos. Então eu tinha esse sonho de prestar essa homenagem a ele, sabe? E deixar o legado dele registrado para as gerações atuais, para as futuras, para a família. E aí eu fui descobrindo tanta coisa sobre a vida dele, que daí o projeto inicial, que era só fazer uma coletânea dos principais textos, acabou que eu falei, não, eu preciso contar um pouco dessa história, das descobertas que eu tive, né? E até pelo fato que o Evandro é de uma época em que o jornalismo, ou a prática do jornalismo, não era muitas vezes a principal atividade profissional, né? Ele também foi envolvido em outras situações dentro da sociedade de Taubaté, né? Sim, ele se dedicava paralelamente ele foi, depois que ele veio para Taubaté, primeiro assim, ele nasceu em Paraibuna e herdou o talento para a escrita e para a imprensa do pai. O pai foi pioneiro, meu bisavô Francisco foi pioneiro da imprensa em Paraibuna. Então isso foi uma descoberta muito importante, que eu falei, não, eu tenho que registrar isso. Além desse jornal O Paraibunense, que ele fundou lá e foi pioneiro em Paraibuna, o meu bisavô Francisco, ele fundou lá também um primeiro grupo de arte dramática em Paraibuna. Então, quer dizer, uma pessoa ligada à cultura, a letras, ao jornalismo, e tinha também um ponto comercial lá, sabe? E criou 10 filhos lá em Paraibuna, onde o meu avô nasceu. Então a gente viu que esse talento... Veia, né? Sim. E meu bisavô também foi... ele foi prefeito de Salesópolis, onde ele nasceu, o Francisco, tá. Pai do Evandro. Uhum. E então, assim, estava na veia mesmo. Aos 13 anos, ele já escreveu um texto que meu bisa mandou para uma revista Tico Tico, que era do Rio de Janeiro. Tanto como escritor como político. Exato. Exatamente. E aí, assim... também comunicador também, né? Porque ele colaborou com as emissoras de rádio. Não, eu tenho aqui... Sim, eu tenho registros aqui no livro que eu também descobri, foi uma descoberta que eu falei aqui que ele era um visionário, assim. Eu achei que eu atribuí a ele que ele tivesse instituído o podcast naquela época, porque assim... Ele criou o suplemento sonoro do jornal Nossa Terra. Então, ele aqui da Rádio Difusora, que era, eu acho que na Visconde? Isso? Era da Visconde. Da Visconde, onde é na década de 40. Não, década de 40 era antes. A década de 40 era lá na Bispo Rodovalho, então, na esquina lá, da Bispo Rodovalho. Porque foi em março de 1944 que foi completado um ano
desse suplemento sonoro que ele criou, e foi feita uma comemoração na própria rádio, e era feito diariamente às 19 horas. Então ele fazia o quê? Ele fazia um resumo das notícias. Foi antes, bem antes, foi umas 19 horas na Voz do Brasil, gente. Voz do Brasil foi a partir da Revolução de 64, né? Que surgiu um horário lá para todas as emissoras até hoje, né? Agora mudou um pouquinho, né? Porque já faz tanto tempo que acabou a ditadura, graças a Deus, no Brasil. Graças a Deus. Então as emissoras de rádio estão colocando, pode colocar 10 da noite, tem que ser no dia, né? Mas aí já tem uma flexibilidade, né? Antigamente não tinha, né? Você não podia, 7 horas da noite é o horário da Voz do Brasil, não tinha permissão. Podia jogar a seleção brasileira que tinha a Voz do Brasil, né? Não tinha espaço para outra coisa, né? Graças a Deus isso mudou. Pois é, e o meu avô Evandro Campos também, ele fazia a crônica de Ave Maria, da Ave Maria, às 18 horas, diariamente também na difusora. Então, essas coisas que eu fui descobrindo e atuou em vários setores, né? Eu vou com um pequeno intervalo comercial, volto com você, porque a gente quer saber a sua opinião e até a visão que tinha Evandro Campos, né, dentro do passado. Hoje é uma outra linha editorial, hoje é um outro recurso que se usa para você pensar e você escrever, né? Mas antigamente não, antigamente era algo bastante individual e partia do próprio pensamento, era o jeito de pensar do criador, daquele que estava escrevendo, daquele que estava colocando seus pensamentos em um livro. Hoje é totalmente diferente, porque as pessoas ligam uma outra linha. Bom, estou entrando na pergunta, está atrasado no intervalo, eu volto já. Uma rede interligada pela notícia. Volto com o Jornal da Rede 8h35. Eu tenho aqui uma sonora do Eduardo, né? O Eduardo está mandando para o programa, Eduardo Rocha Pedro. Vamos ouvir o Eduardo. Daqui a pouquinho o Eduardo. Antes eu tenho aqui também uma sonora que vem aqui de quem? Cida. Também não? Não? Tem 2 aqui então, Oswaldo está dando sinal. Depois você me dá um ok então, tá bom, Oswaldo? Agora no Vale, 8h35, voltamos com a entrevista do dia. Com muito prazer estamos aqui entrevistando Thelma Curier, escritora e neta de Evandro Campos. Livro, jornalista Evandro Campos, Histórias e Crônicas de um Admirável Homem de Letras. Apenas curiosidade, viu, Thelma? Você tem ligação com a família Curier? Sim, eu sou casado com o Marcelo, que é irmão do Salvador. Ah, que legal, que legal. Mas mora na Jabuticabeiras também? Sim. Ah, você moradora em Jabuticabeiras? Você também mora lá? É vizinho do Pedro. É vizinho do Pedro Luiz, então. Eu moro lá, Miss Anie Stafford, Anie Stafford. Rua da Dona Narcisa, eu moro em frente. Muito tempo que faleceu. Faleceu, fiquei muito sentido, né? Porque ela faleceu durante a noite, né? E daí a família só descobriu, só para saber no dia de manhã. No dia seguinte de manhã, né? E ela faleceu lendo a Bíblia. Com um terço na mão. Exatamente. Que coisa linda, Dona Cida, né? Quem dera todos pudessem ter uma escolha assim, né? Já pensou você partir, né? Você colocar o fim na vida aqui na Terra, mas lendo a Bíblia e rezando com o terço na mão, e ela tinha saúde, a saúde dela era perfeita. Quer dizer, não dá pra gente entender que aquilo ali foi o momento ali, sentada no sofá, lendo a Bíblia, rezando. E que exemplo de mulher determinada. Espetacular, Dona Cida. Espetacular. Batalhadora, nossa. Espetacular, porque... Minha mãe segunda. Eu tive muito carinho, porque eu fiquei sabendo no prédio que foi construído ali, bem em frente à casa de Dona Cida, quando ela ficou sabendo, ela falou para a pessoa, o Pedro Luiz da Rádio, gostaria tanto de conhecer, daí ele me deu, eu fui lá conhecê-lo na porta da casa, uma pessoa muito bacana. E a gente não sabendo que mora tão perto, né? Porque eu sei que a família Curier é todinha ali. Exatamente. Né? Exato. Um abraço a toda a família, muito tá bom? Obrigada, Pedro. Bom, 8h38, voltando aí a falar de Evandro Campos, a facilidade que hoje se tem para você escrever, para você
ter um texto, né, contribuir com um texto, com um pensamento através aí de um apoio de pesquisa que hoje é possível através da internet, não havia no tempo de Evandro Campos. Eu acho que isso engrandece ainda mais o jornalista, porque era um conteúdo cultural que ele tinha. A pessoa, para fazer o que ele fazia, tinha que ter um conteúdo cultural, tinha que ler muito. Tinha que conversar muito, tinha que se comunicar muito. Com a rádio ele podia contar naquela época? Não com a facilidade que é hoje. Porque não tinha o WhatsApp, não tinha o telefone. Não, nem pensar. Né? Tinha mais, era a voz dele, era mais dele para o povo do que do povo para ele. É isso. Do povo para ele era a vida pessoal dele, que eu tenho certeza que ele usufruía da melhor forma possível, graças à sua inteligência, ao seu equilíbrio emocional. Isso é muito bacana, então. Então, e ele até era considerado o homem dos 7 instrumentos, por causa dessa habilidade que ele tinha de lidar com os tipos tipográficos, né? Os clichês, a máquina de datilografia e redigir os textos. Ele tinha uma poesia também nos textos dele. Tem vários textos que eu vi que a ideia inicial era fazer um livro só de crônicas, de textos dele. E então eu também tenho aqui no livro uma seleção que eu fiz de algumas crônicas, porque para vocês terem uma ideia, ele escreveu para mais de 20 jornais. E como colaborador, como proprietário de jornais, né? Então, se eu fosse fazer, eu teria que fazer um volume 2, até a gente já está conversando, né, Letícia? Isso que eu ia falar, porque imagino que o trabalho de pesquisa nunca para, né? E as informações vão sendo sempre descobertas. Acho que já tem caminhado para uma segunda edição. Olha, porque é uma fonte inesgotável. Assim, tem jornais que eu não tive acesso ainda, por quê? Porque não consta da hemeroteca. Jornais que eles... Por exemplo, o Correio Paulistano, eu tive acesso pela Biblioteca Nacional, né? Que eu também pesquisava pelo site da Biblioteca Nacional. E então, assim, eu pretendo continuar pesquisando, mas eu já tenho um material tão vasto de pesquisa que daria já para pensar num volume 2 ou numa coletânea de crônicas, sabe? De textos. Porque é muito. Que ele tinha jornal, como da Tribuna, por exemplo, que ele escrevia diariamente. Então, você vê, crônicas diárias. Você vê, imagina a quantidade de texto que teria, né? Então, aí como eu vi várias atividades dele que eu precisava, que dava uma importância enorme, que eu achei que eu precisava registrar, então eu acabei e falei, não, vamos fazer uma biografia, contar a história dele pelo tudo que eu pesquisei, e o que eu descobri, e também fazer uma seleção de crônicas dos principais. Quer dizer, o processo de pesquisa lhe revelou situações que você nem imaginava que... Nem imaginava. Por exemplo, essa atuação dele como incentivador do esporte, eu sabia que ele tinha uma quadra, ele tem uma quadra poliesportiva em Taubaté com o nome dele, né? Que foi denominado, foi atribuído o nome dele a uma quadra. Onde fica? No Bosta da Saúde. Ah, tá. E até foi o ex-prefeito José Bernardo Ortiz que de autoria dele, essa homenagem, né? Quando ele era chefe do executivo na época, né? Em 94. E eu falei, nossa, mas por que meu avô recebeu uma quadra, né? Tem uma quadra com o nome dele. Eu sabia que tinha uma participação dele na área de esporte, mas aí eu vi, ele foi um dos idealizadores, o principal criador. Até foi uma matéria que você me mostrou na época, que o Saturnino, José Pedro Saturnino, tinha escrito, atribuindo ao Evandro como cérebro principal da criação da Liga de Futebol Norte de São Paulo. Eu falei, nossa, sabe que você está acostumado a ver seu avô lá teclando a máquina só, de terno e gravata? Eu não vi uma ligação com ele, com o esporte. Uhum. Aí eu descobri que ele foi diretor de publicidade do Esporte Clube Taubaté em 1936. Legal. Então ele tinha uma ligação, e acho que o forte nessa época era atletismo, se eu não me engano, do Esporte Clube nessa época. Mas
Mas ele ser um dos principais criadores da Liga de Futebol, isso foi uma novidade para mim. Ele foi diretor de cultura do TCC na década de 40 e colaborava com o jornal do TCC, do Taubaté Country Club também. Então, assim, muitas coisas que eu fui descobrindo, eu falei, não, a gente tem que contar melhor essa história, né? Impressionante, né? Eu observo no livro, né, que ele, no seu tempo, ele já se utilizava de muito espaço da comunicação que hoje é ocupado, né, com quadros que ele colocava lá na década, início da década de 90, em década de 80 e coisa e tal, como hoje é colocado como ping-pong, né? Hoje é colocado como... sim, aquele bate-papo rápido. Papo falando, rápido, né? Uma pergunta, ele colocou isso aqui como uma pergunta, uma resposta, né? Que é o que se utiliza hoje. Pois é. Né? Tem um outro título, mas é o que se utiliza hoje, né? Para você perguntar e de uma forma resumida a pessoa diz sim ou não, coisa e tal, mas ele utilizava. Outra coisa que eu vejo do seu avô, pouco que eu li, eu vou ler com muita atenção, depois vou dar um feedback aqui na emissora sobre isso. Acho aqui no jornal. Importante, Tá? Eu gostaria muito. E para você também, mas eu já observei aqui, no pouco que eu folhei aqui, algumas coisas que já me chamaram a atenção, a cortesia e a educação do seu avô. Está no livro. Que coisa maravilhosa. Que respeito ao leitor que ele tem. Ele pede, por favor, sempre para dar opinião. Pede licença. Com licença, vou dar minha opinião sobre isso. Com licença, vou falar sobre o que eu penso. Então, é maravilhoso, né? Porque o relacionamento humano está na educação. A paz está na educação. Exato. Não tem como você não obter a paz, não conseguir a paz, se você não agir com cortesia, com educação, né? E com paz. Então você não consegue. E o seu avô fala isso no livro, né? Entre outras Como coisas, é que os nossos líderes não compreendem que a paz se consegue pela paz? Não é uma guerra, é pela paz. Em tão pouco tempo você já bacana, viu muito esse bom. destaque. Muito bom. Gostei demais. Mais alguma coisa, Bruno? Thelma, vai ter algum lançamento, sim, evento Sim, nós estamos programando para a segunda quinzena de setembro. Nós vamos definir a data junto à editora Momento Saúde. Letícia Martins, que é a nossa diretora de redação da editora. A gente está programando e nós vamos divulgar no site Momento Saúde, editora.com.br e no Instagram Momento Saúde Editora. E a gente vai divulgar a data e vai ser também, para quem se interessar, pode procurar por lá, por esses endereços eletrônicos. Legal. Aliás, só uma parte, Pedro, parabenizar a sua prima, que fez a postagem na rede social a respeito do livro. Muito obrigada, Isabel. Se não fosse a Isabel, não saberíamos que você já teria publicado o seu livro, que eu lembro que você, acompanhando você em algumas oportunidades das pesquisas no museu, não imaginava que já estivesse tão avançado. Então, assim, a gente fez um pré-lançamento, porque houve um evento da família. Assim, eu acho que você deve ter conhecido alguém da família também, o Arimateia. Sim. Meu tio, irmão do meu pai. Sim. Meu pai é o Tomás. Ele mora ainda na Emílio Pinter. Não, ele faleceu em 2021. Ele residia ali na Emílio Pinter. Sim. Agora a casa dele está desocupada. Eu passei, estava vendo e tudo isso. Mais. E assim... O Arimateia, trabalhei com ele na mecânica pesada. Exatamente. Mecânica pesada. Então, assim, dos 13 filhos que meu avô teve, 4 nasceram com deficiência auditiva. E um deles, o Tomás, era meu pai. Uhum. Então, a única filha viva, que é a Ana Maria, ela fez 75 anos agora, no dia 20, e ela veio do Rio para cá, de Niterói para cá, especialmente para comemorar o aniversário dela aqui com a família, sabe? Uhum. Então a gente fez um pré-lançamento nesse dia. E o Arimateia tinha um hobby que era espetacular, né? Aliás, aprendi com ele, né? Que era colecionar datas de nascimento. Ele sabia o aniversário de todo mundo. Que a primeira coisa que ele perguntava, olha, para minha pesquisa que eu vou anotar, mas qual que é o dia do seu aniversário? Então ele sabia, dia a dia, ele ia na agenda dele para conhecer, para saber, né,
quantos faziam aniversário aquele dia. Então ele entrava em contato com os amigos. Quando encontrava, parabéns, foi aniversário terça-feira. E no grupo da Esse família era o ele animatéria. sempre estava lá, parabenizando todo mundo. E prestou muito serviço, inclusive, para as indústrias aqui de Taubaté. Sim, tinha um até grupo de RH, Exatamente, reuniões pessoa periódicas. espetacular, serviu a comunidade realmente com maestria. Muito bom. Prazer revê-la, fazia um Igualmente. tempo, né? Porque você atendeu a imprensa durante muito tempo na Câmara Municipal de Taubaté, não é Sim, isso? com muito orgulho, com muita honra. Tá, e sempre com bastante educação, cortesia, atendendo toda a imprensa, não, o pessoal da Eu da acho que eu imprensa. puxei meu avô, né? Puxou a mão. Obrigado pela presença. Muito obrigada, viu? 8h49, destaque final em seguida. Jornal